Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, amados. Nós estamos aqui de volta, trazendo mais uma lição bíblica da Escola Bíblica Dominical, lição 7 dos jovens. E, amados, a lição maravilhosa, maravilhosa. O título da lição é A Promessa que Não Pode Ser Revogada. Glória a Deus. Essa lição, amados, nós temos promessas de Deus que vai nos edificar, que vai fazer com que nós seguimos com mais confiança, nos apegando na promessa e crendo, como fez o velho Abraão, né? Ele creu e por isso ele foi justificado. Dando glória a Deus, não é verdade? Glória a Deus. Estamos aqui com o posto dessa lição maravilhosa. Quero trazer aqui para os professores que irão dar aula e para você, jovem que está aí conectado no canal Conhecereis a Verdade, e a Verdade vos libertará. Estamos com esse título desse trimestre que é A Liberdade em Cristo, vivendo o verdadeiro Evangelho conforme a Carta aos Gálatas, nessa lição do dia 17 de agosto de 2025, a promessa que não pode ser revogada. E temos aqui o texto base, né, que está em Gálatas, capítulo 3, versículo 15 a 29. Tópico 1, a lei e a promessa. A lei e a promessa. A lei, irmão, subtópico 1, a lei não invalida o testemunho. Aqui o Paulo, ele usa um exemplo, né, de um testemunho humano, depois de confirmado, ninguém pode anulá-lo, nem acrescentar algo, não é verdade? Gálatas, né, capítulo 3, versículo 15, vai falar isso. Assim, é a promessa feita a Abraão. Ela foi dada por Deus e não depende da lei. Com a aplicação, nós tivemos aqui, o que Deus prometeu, amados, é firme, nem mesmo nossos erros ou desobediência pode, né? Nem mesmo nossos erros ou desobediência de Israel puderam anular o seu plano, né? Aqui foi um plano de salvação, foi uma promessa de salvação que Deus traria, né? Que faria de Abraão uma grande nação e todos seriam benditos em Abraão. Isso aqui é uma promessa que não dependia de fidelidade, Não, aqui mesmo com as obediências de Israel, eles não puderam anular essa promessa. Ela se cumpriu. Né? Agora, quando é para receber as promessas, né, bens materiais ou outras coisas, sim, depende da sua obediência a Deus, é claro. Subtópico 2. A herança vem pela promessa. Irmãos, a promessa ela foi feita a Abraão e ao seu descendente, né, que é Cristo, antes da lei. Gálatas fala isso, né, capítulo 3, versículo 18, 16 ao 18. Portanto, a salvação é pela graça e fé em Cristo, não pelas obras da lei. Olha, irmãos, a nossa herança espiritual não vem de tradições ou obras humanas, mas da fé em Jesus. A lei existe, né, por causa das transgressões, como diz aqui o subtópico 3. A lei ela foi dada 430 anos depois da promessa para revelar o pecado e mostrar a necessidade de um Salvador. Por isso que foi dada a lei, que ela revela o pecado e ela aponta para a necessidade de um Salvador, como diz Gálatas 3,19. Ela foi um freio contra o pecado até que viesse Cristo. Então, a lei nos faz ver que somos pecadores e que precisamos de Jesus. Né? Tópico 2. A lei, isso aqui é só a introdução que eu estou trazendo para você. A lei não invalida as promessas de Deus. A lei não é contra as promessas. Subtópico 1. Irmãos, a lei não é inimiga da promessa, mas tem função diferente, que é mostrar o pecado e apontar para Cristo, como diz em Gálatas 3, versículo 21. Então, a lei não salva, mas ensina que precisamos da salvação, certo? Subtópico 2. Tudo está debaixo do pecado.
A Escritura, ela encerrou ali todos debaixo do pecado, como diz Gálatas 3 e o 22, né? Isso aqui demonstra que ninguém é justo por si mesmo. Todos carecemos da graça de Deus. Qual é a aplicação que nós tiramos aqui, amados? O Evangelho é para todos, porque todos eles estão igualmente perdidos sem Cristo, como diz Romanos, né? Vai falar isso. Subtópico 3, do tópico 2, a lei como aio. O aio era o escravo responsável por conduzir a criança até o mestre. Assim a lei foi nosso aio, conduzindo-nos a Cristo. Gálatas 3, 24. A função da lei, queridos, é pedagógica, né? Que é nos levar a Cristo, que é o verdadeiro mestre. Tópico 3, os verdadeiros filhos de Deus. Subtópico 1 vai nos falar que somos filhos de Deus pela fé, certo? Ok. Em Cristo, todos que creem são feitos filhos de Deus, como diz Gálatas 3 e 26, não é verdade? Então, o batismo em Cristo simboliza revestir-se dele, em Gálatas 3 e 27. Então, a nossa identidade está em Cristo, não em ritos ou tradições. Ok? Subtópico 2 do 3. Não há judeu nem grego. Em Cristo desaparecem barreiras sociais, étnicas ou culturais. Gálatas 3 e 28. Então, nós somos um só corpo no Senhor. Então, queridos, o Evangelho une pessoas diferentes numa só família espiritual. Amém? Terceiro subtópico do tópico 3. Somos descendentes de Abraão. Pela fé em Cristo, amado, nós somos feitos herdeiros da promessa, como diz Gálatas 3 e 29. Então, a promessa que começou com Abraão, ela alcança todos os que creem. Então, nós temos herança espiritual e promessa eterna em Jesus Cristo. Amém, amados? Então, concluindo aqui, a promessa de Deus não pode ser revogada, pois não depende da lei, né? Do tempo ou do homem. Não, não depende. A salvação, ela é pela fé em Cristo, e todos que creem, eles são herdeiros da promessa, filhos de Deus e participantes da herança eterna. Versículo 29 de Gálatas 3 diz assim: se sois de Cristo, então sois descendentes de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amados? Louvado seja o nome do Senhor. E agora nós vamos. Aqui é essa introdução, né? Começando aqui a nossa lição. A introdução aqui da lição que diz: algumas promessas perdem o valor com o tempo, certo? Outras são esquecidas, quebradas ou simplesmente ignoradas. Mas, e quando quem promete é o próprio Deus? Em meio aos argumentos dos legalistas, né, os gálatas começaram a questionar se a salvação pela fé ainda era suficiente ou se agora deveriam voltar à antiga lei para serem aceitos por Deus. Então, Paulo, com firmeza, os leva de volta à origem da promessa feita a Abraão, séculos antes da lei. Então, uma promessa que permanece viva, inalterada e irrevogável. Nesta lição, nós vamos descobrir porque a fé sempre foi o caminho da herança divina e como essa verdade continua a nos alcançar hoje ainda. Vamos lá? Mais essa lição? Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Voltamos aqui ao texto áureo, que diz assim: porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Gálatas 3 e 26. Olha, quando Paulo escreveu isso, havia uma enorme pressão sobre os cristãos gentios. Circuncidem-se, guardem a lei, tornem-se mais judeus para agradar a Deus. Mas o apóstolo rebate com ousadia: não é necessário ser parecido com Israel, é necessário ser parecido, né? É necessário estar unido com Cristo. Isso era o que ele falava. Além disso, esse texto aqui, amados, é uma resposta definitiva a uma indagação que todos nós um dia fizemos ou faremos, né? Como
como posso ser amado por Deus, sendo quem eu sou. E esse versículo aqui ele afirma: Deus te recebe como filho. E se você crê em Jesus, né, não importa seu passado, sua aparência ou sua trajetória, você é aceito como filho e filho amado. Ouça isso no nome de Jesus. A verdade prática diz assim, verdade prática, a promessa de Deus não pode ser revogada pela lei, pois Deus não se contradiz. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Irmãos, vamos aqui ao primeiro tópico, o pacto de Deus anterior à lei. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A lei não invalida o testemunho. Glória a Deus. Olha, amados, Deus fez um pacto com Abraão e esse pacto não seria revogado pela lei, pela lei de Moisés. Na língua grega, há duas expressões para a palavra aliança. A primeira é shinchek, colocar junto, onde um pacto é feito entre partes iguais, com direitos iguais, de discutir o acordo a ser proposto aí. Então a segunda palavra é diatek, colocar por, e traz aqui a ideia de um acordo em que as partes são desiguais quando uma parte coloca os termos e a outra aceita ou rejeita. Então essa é o termo aqui que Paulo usa para explicar o pacto de Deus com Abraão. O patriarca, como ser humano, era limitado no que poderia oferecer a Deus, exceto pela fé que tinha no Eterno. Deus, por sua vez, prometeu as bênçãos a Abraão, e uma vez feito o pacto acerca dessa promessa, não voltaria atrás. Então, a sua presciências aí, Deus sabia que os gentios seriam alcançados e experimentariam aí a oportunidade de viver pela fé. Deus já sabia de antemão, porque ele é onisciente, que os gentios seriam alcançados. Então, as três ênfases teológicas em 3, versículo 15 ao 29, aqui de Gálatas, Primeiro, a centralidade da promessa. Deus age com fidelidade ao seu pacto com Abraão. E essa promessa se cumpre em Cristo. Segundo, a transitoriedade da lei. A lei teve um papel legítimo e necessário, mas não salva, nem permanece com a autoridade final após a chegada de Cristo. Tá? Terceiro, a nova criação da comunidade em Cristo. A fé une pessoas de todas as origens em uma só família, a dos filhos de Deus. Então, a descendência espiritual de Abraão, herdeiro da bênção. Vamos aqui ao texto bíblico. Irmãos, falo em termos humanos, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta coisa alguma. Gálatas 13:15, Aqui chama a atenção o fato de Paulo, se dirigir aqui aos Gálatas como irmãos, um termo afetuoso, que ele usa, ele não usava desde capítulo 1, versículo 11, embora ele volte a empregá-lo, outras 7 vezes nessa carta. Gálatas 4, 12, 28, versículo 31, Gálatas 5, versículo 11, Gálatas, aí vai versículo 13, por aí se vai. Mesmo que os Gálatas, irmãos, estivessem confusos aí agindo como insensatos e enfeitiçados, mesmo que Paulo se sentisse traído, perplexo e angustiado por causa deles, ainda assim eram adelphoi, irmãos, tendo aí estabelecido que as Escrituras confirmam a experiência dos Gálatas, a saber que Deus concede o seu Espírito àqueles que se rendem a Cristo e não àqueles que moldam suas vidas à lei mosaica. Então, Paulo agora ele passa a outro tipo de argumento, uma analogia, o exemplo da vida cotidiana.
também em Romanos 5, 3, versículo 5, capítulo 6, versículo 19, e 1 Coríntios 9, 8. E por meio dessa analogia aqui, ele reafirma seu ponto, né? A lei de Moisés não é a revelação mais importante de Deus. Essa revelação é a promessa feita a Abraão. Isso aqui significa que a resposta exigida de Abraão é mais significativa do que a exigida por meio de Moisés. Né? Em outras palavras, a fé é resposta de Abraão e não as obras da lei. Tá? Então a fé é a resposta de Abraão e não as obras da lei. Então é o fundamento da nossa relação com Deus, conforme vai falar Romanos capítulo 4, versículo 13 ao versículo 15. E o segundo subtópico, nós temos aqui, a herança vem pela promessa. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ok, é o que ele falou aqui. Falo em termos humanos. Uma vez que duas partes concluem um acordo, este não pode ser mudado por terceiro, mesmo vários anos depois. As únicas pessoas que podem alterar o acordo original são as pessoas que firmaram, né? Acrescentar ou remover qualquer coisa do contrato seria ilegal, certo? Então, se essa regra vale para acordos feitos entre pecadores, então se aplica ainda mais ao Deus Santo. Convém observar que não foi Abraão quem fez a aliança com Deus. Antes foi Deus quem fez uma aliança com Abraão. Então Deus não impôs quaisquer condições a serem cumpridas por Abraão. Aliás, quando a aliança foi ratificada aí, Abraão domina, né? Ele dormia quando essa aliança foi ratificada ali com Abraão. Gênesis 15 vai falar isso. Então foi uma aliança da graça. Deus fez promessa a Abraão, né? O patriarca, por sua vez, não prometeu coisa alguma a Deus. Então, a promessa de Deus era gratuita e incondicional. Então, a promessa ainda está em vigor hoje, pois nunca foi reincidida. Deus nunca anulou ou modificou sua vontade. Vamos a mais um texto bíblico? Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente, não diz e aos seus descendentes, como falando de muitos, porém como falando de um só, e ao seu descendente, que é Cristo. E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus não pode ser revogada pela lei, que veio 430 anos depois, a ponto de anular a promessa. Porque se a herança provém da lei, já não decorre de promessa, mas foi pela promessa que Deus concedeu gratuitamente a Abraão. Gênesis capítulo 3, versículo 16 ao 18. Paulo está explicando que as promessas feitas por Deus a Abraão não se cumpriram apenas nos seus descendentes, ok? Seus descendentes biológicos foram judeus, não, mas principalmente em Cristo. Ele usa a palavra descendência no singular para mostrar que o foco da promessa era alguém específico, e esse alguém é Jesus Cristo. Então, ao dizer que Cristo é a verdadeira descendência de Abraão, Paulo quer mostrar que quem está unido a Cristo pela fé faz parte da família de Abraão, certo? Independentemente aí de origem técnica ou, né, prática religiosa da lei judaica, ou seja, não é a genealogia, mas a fé que define quem são os herdeiros da promessa. E com isso aqui, Paulo está combatendo a ideia de que só os judeus ou os que seguem a lei de Moisés fazem parte do povo de Deus. Ele afirma que em Cristo Deus formou um só povo, uma nova aliança, unida pela fé, onde as diferenças sociais e culturais não têm mais poder de separação. Então, a verdadeira identidade do povo de Deus está em pertencer a Cristo, não em práticas externas. Ok? Vocês estão entendendo? Assim, a promessa feita a Abraão aponta diretamente para Cristo. E todos os que estão em Cristo, né, judeus e gentios, são incluídos nessa promessa. Ok? Então, a igreja, portanto, ela é
a comunidade da nova aliança, formada aí por todos os que creem, chamada a viver em unidade, sem divisões baseadas em raça, origem ou ritos religiosos. Amém, amados? Vamos ao terceiro subtópico? Rapidinho. A lei existe por causa das transgressões. Glória a Deus. A lei existe por causa das transgressões. Certo? Porque se não fosse as transgressões, não teria lei. E a lei existe justamente para apontar as transgressões, para mostrar as transgressões e apontar a Cristo. Olha, irmãos, os versículos 15 ao 18 têm um caráter negativo, ensinando que a lei não anulou a promessa de Deus. Vejam só. A lei não anulou a promessa de Deus. Os versículos 19 ao 22 têm caráter positivo, ensinando que a lei iluminou a promessa de Deus e, na verdade, tornou-a indispensável. Então a lei, ela é indispensável porque ela mostra o pecado e aponta para Cristo, aponta para a salvação. Vamos aqui ao texto bíblico, fala assim: logo para que é a lei? É uma pergunta. Ela foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um só, mas Deus é um só. Gálatas capítulo 3, versículos 19 e 20. Quase conseguimos ouvir, a indagação dos judaizantes. Se uma pessoa se torna herdeira das promessas de Deus simplesmente pela fé em Cristo, qual é então o papel da lei? Sua teoria une tanto Abraão e Cristo que parece não deixar espaço para Moisés. Onde fica a lei em tudo isso? Paulo responde isso aqui com firmeza para você, judaizantes. A acusação é falsa. Eu jamais afirmei que a lei era inútil, ouça isso no nome de Jesus. Pelo contrário, ela teve uma função crucial no plano de Deus. Né? O problema é vocês, judaizantes, que atribuíram à lei, um papel que ela nunca teve, o de salvar. A lei não salva. E a lei ela foi dada, irmãos, diz Paulo, por causa das transgressões. Ouça isso no nome de Jesus. Veja a colocação da palavra. Ela foi dada por causa das transgressões. A sua função não era justificar. Não, a função da lei não é justificar ninguém, que ela não justifica, mas ela é de revelar. Certo? Então, se não houvesse lei, você não ia saber que você estava errando, que você estava pecando. A lei te aponta, né? Ela revela que você está errado, né? Quando vem você pratica um mal, logo vem a consciência que você errou. Então, por quê? A lei te acusou, a lei te apontou, te revelou que você está errado. Então, ela age como um espelho que mostra a sujeira do seu rosto, mas não pode lavá-la. Tá? Ela mostra a sujeira, mas não pode lavar. A lei expõe o pecado e mostra que o ser humano não pode agradar a Deus por méritos próprios. Ela prepara o caminho para Cristo, levando ali o pecador à percepção de sua necessidade de graça. Certo? Então é através da lei que você vai saber que você está errado, porque ela te acusa, ela te mostra, ela te revela. Como ilustrar então essa verdade a fim de que os jovens entendam? A lei é como uma máquina de raio-x, certo? Ela revela onde está a fratura. A máquina de raio-x faz isso, né? Revela onde está a fratura, mas não pode curá-la. Você já viu a máquina de raio-x curar alguém de uma fratura, de um osso exposto, de alguma coisa que tá? Não faz. Apenas o médico pode tratar o problema, certo? Do mesmo modo, a lei mostra que o coração está quebrado, mas apenas Cristo pode restaurá-lo. Eu só isso em nome de Jesus. Amém, amados? Então, é isso que eu quero trazer aqui para vocês. Segundo tópico, a lei não invalida as promessas de Deus. A lei não é contra as promessas de Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor e Salvador, Jesus Cristo de Nazaré. Agora, esse é o segundo tópico. A lei não invalida as promessas de Deus. Irmãos, a lei, ela não pode nos justificar.
Então, como é possível criar uma harmonia entre a lei e a promessa? Somente observando que herdamos a promessa porque não podemos guardar a lei. E que nossa incapacidade de guardar a lei torna a promessa ainda mais desejável e, de fato, né, indispensável. A Escritura ela mantém cada pecador aprisionados por seus pecados, a fim de que a promessa que é pela fé em Jesus Cristo seja, né, dada aos que creem. Então, os judaizantes, irmãos, afirmavam falsamente que a lei anula a promessa e invalida, né? E a invalida. Veja só, Paulo ensina a verdadeira função da lei, que é de confirmar a promessa e torná-la indispensável. Ok? Então, como uma amplitude de visão que nos deixa muito aquém, o apóstolo Paulo une Abraão e Moisés, né? Abraão, Moisés e Jesus Cristo em 8 versículos curtos. Ele abrange cerca de 2.000 anos, analisa aí praticamente, né, todo o cenário do Antigo Testamento. Apresentam como uma cadeia de montanhas cujos picos mais altos são Abraão e Moisés, e cujo Everest é Jesus, né? Jesus Cristo. Mostra como a promessa de Deus a Abraão foi confirmada por Moisés e se cumpriu em Jesus Cristo. Ensina também a unidade da Bíblia, especialmente entre o Antigo e o Novo Testamento. Louvado seja o nome do Senhor. E ali nós temos os elementos históricos, né? A lei, função, destinatário e resultados. Lei, temos a lei, promessas, é, a função, né? O elemento histórico, a lei e as promessas. A função, revelar e aprisionar, conceder por meio da fé e tal. Qual foi o destinatário? Foi Israel e o mundo, certo? Os que creem. E o resultado foi o quê? Condenação ou justificação e vida. Ouça isso em nome de Jesus. Vamos ao segundo subtópico, do tópico 2. Louvado seja o nome do Senhor. E já queremos correr aqui, portanto, está se passando muito rápido, né? Louvado seja o nome do Senhor. Ó, tópico 2. Tudo está debaixo do pecado. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Amados, tudo está debaixo do pecado. Esse versículo aqui, ele expressa uma das afirmações mais profundas sobre a universalidade da culpa e a exclusividade da salvação pela fé. Quando Paulo diz que a Escritura encerrou tudo, ele está se referindo ao Antigo Testamento como testemunha da condição humana, certo? Então, todos são pecadores e incapazes de justificar, né, de se justificar, né, pela própria obediência. Salmo 143, versículo 2 vai falar sobre isso, Isaías 64, versículo 6, e lá em Romanos, capítulo 3, versículo 10 a 20. Então, a palavra grega traduzida aqui como encerrou, né, transmite a ideia de aprisionar, enclausurar, fechar, né, fechar dentro de um limite. Então, a Escritura, portanto, coloca todos em um mesmo nível debaixo do pecado. E não existe pecadinho nem pecadão, todos estão carentes da salvação, todos são carentes da misericórdia e da graça de Deus. Então, o objetivo, irmãos, é que a graça se destaca, né? Que a graça se destaca aí como dom e que Cristo seja exaltado como o único caminho de salvação, conforme fala Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, né? Que a salvação não é pelas obras, mas sim pela fé em Cristo. João 14, versículo 6. Então, a salvação não é paga com mérito, se fosse, irmãos, só os ricos que iriam ser salvos, né? Só os ricos que iriam ser salvos, né? Não é paga por méritos, mas recebida com fé, porque Deus quis concedê-la assim por graça soberana. Então, conclui-se, primeiro, ninguém é mais próximo de Deus por sua moralidade, cultura ou até mesmo religião. Todos foram encerrados debaixo do pecado. Portanto, não há espaço para orgulho na igreja, nem para discriminação, ok? O evangelho ele começa com humilhação,
e de todos e termina com a exaltação de Cristo, como diz Romanos capítulo 3, versículo 23 e 24. Em segundo, não existe plano B. Nem pense nisso, não existe plano B. Ou se crê em Jesus, ou se permanece debaixo do pecado. João 3, 18 e 36. Louvado seja o nome do Senhor. E o terceiro subtópico, a lei como aio. Glória a Deus. A lei como aio. Irmãos, os versículos 23 e 24 descrevem o que éramos quando estávamos sobre a lei, enquanto os versículos 25 ao 29 descrevem o que somos em Cristo hoje. Bem, o apóstolo, ele usa duas analogias claras para explicar a lei. Primeiro, uma prisão em que éramos mantidos cativos, né? Depois, um tutor cuja disciplina era dura e severa. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados para essa fé, que no futuro haveria de ser revelada. De maneira que a lei se tornou nosso guardião para nos conduzir a Cristo. Veja só, que maravilha. A fim de que fôssemos justificados pela fé, mas agora que veio a fé, já não permanecemos subordinados ao guardião. Gálatas capítulo 3, versículo 23 ao 25. Na época de Paulo, o pai do Gogos, né? Pai da Gogos, era um escravo, né? Encarregado de vigiar e disciplinar os filhos de famílias gregas e romanas também. Ele não era o pai, nem o professor, mas o responsável por cuidar da criança até que ela crescesse. Aí vem o John Stott, né? Ele explica que a sua função era disciplinar, não de ensinar, ok? J.B. Phillips, né? O compara a uma governante severa e William Barclay, ele afirma que ele acompanhava o menino em todas as saídas e o protegia dos perigos, cuidando de sua moral. Aí vem o reverendo Hernandes Dias Lopes, resume, ele preparava a criança para a maturidade, mas sua função cessava quando essa maturidade chegava. Certo? Então, esse é o papel da lei. Ela mostra o pecado, disciplina, limita, conduz, mas não salva. Aí, Weisberg, ele lembra que seu objetivo era preparar o caminho até Cristo. Quando a fé chega, a função do aio termina. Ouça isso no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos aqui ao terceiro tópico, os verdadeiros filhos de Deus. Somos filhos de Deus pela fé. Glória a Deus. Glória a Jesus. Vamos aqui ao texto bíblico, para ficar melhor para nós entendermos, né? Fala assim, pois todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Gálatas 3, 26, ok. O texto grego conecta este versículo ao anterior pela partícula explicativa, né? Gar. Pois, porquê, né? Esse termo grego gar. Pois, o porquê. Porque a lei de Moisés, quer dizer, gar, porque a lei de Moisés já não atua mais como carcereira ou pedagoga. Por quê, Gar? Porque agora todos vós sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Três verdades declaradas aqui por Paulo nesse pequeno texto, queridos. Primeiro, vós sois filhos de Deus. O termo filho de Deus aqui já havia sido utilizado por Paulo duas vezes nessa carta, sempre com o título próprio de Jesus Cristo, né? Capítulo 1, versículo 15, e o 16, e capítulo 2, versículo 20. Em suas cartas, queridos, Paulo se refere a Jesus como Filho de Deus, versículo, né? Aqui, aliás, 17 vezes, Jesus é o Filho de Deus de forma única e exclusiva, igual ao Pai desde toda a eternidade, né? Incomparável aí em sua essência divina. Por isso, é ainda mais notável que Paulo descreva aí os redimidos como filhos de Deus. Tudo o que Paulo disse de três
capítulo 3, versículo 6 a capítulo 3, versículo 25, ou seja, no nome de Jesus, converge para este versículo e tudo o que segue do 3 ao 27 a 4, versículo 31, flui a partir dele. Aqui Paulo ele declara de forma direta o que vinha, né, argumentando em toda a seção central da carta. Então, os verdadeiros filhos de Abraão são, na verdade, os filhos de Deus. Certo? Olha que privilégio maravilhoso, né? E segundo, vós sois filhos de Deus pela fé. Não importa a linhagem natural, nem por mérito humano, mas somente pela fé entramos nesse novo relacionamento com o Pai Celestial. Como João ele afirma, né? Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome. Está lá em João capítulo 1, versículo 12, e Oséias capítulo 1, versículo 10. Terceiro, vós sois filhos de Deus pela fé em Cristo. Estar em Cristo, amado, significa estar ligado a Ele de forma viva e real. Aqui é interessante que Paulo ele usa essa expressão muitas vezes para mostrar que, pela fé, participamos da vida, né, e da morte e da ressurreição de Jesus. Não se trata apenas de imitar seu exemplo, mas de sermos unidos a Ele, né, por meio do Espírito Santo. E assim como um ramo só tem vida, né? E se estiver unido à videira, só temos vida espiritual se estivermos em Cristo Jesus. É essa a união que nos torna filhos de Deus, como diz lá em Gálatas, capítulo 3, versículo 26. Diz claramente, vós sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Pela fé, não pela lei. Não por argumento próprio, né? Certo? Louvado seja o nome do Senhor. Segundo subtópico, não há judeu nem grego. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Não há judeu nem grego. Veja só. Em Cristo, irmãos, nós pertencemos não só a Deus como filhos, mas uns aos outros como os irmãos e irmãs. Tá? Por isso que nós falamos irmãos, né? Irmão, paz do Senhor é meu irmão fulano de tal, irmão fulano de tal, porque nós pertencemos uns aos outros como irmãos e irmãs. E pertencemos também uns aos outros de tal maneira que não nos importamos com as características que normalmente nos distinguem como raça, posição social e gênero, né? Primeiro, não há distinção de raças, que Deus chamou Abraão e os seus descendentes, né, descendentes dele, a fim de lhes confiar a revelação única de si. Mas quando Cristo veio, irmãos, a promessa de Deus de que, né, na descendência de Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Se cumpriu aqui, né? Isso aqui inclui todas as nações, né? Somos iguais na necessidade de salvação, não é verdade? Iguais na incapacidade de obtê-la ou merecê-la. E iguais no fato de que Deus a oferece a nós gratuitamente em Cristo. Segundo, não há distinção de posição social. Quase todas as sociedades da história desenvolveram aí seu sistema de classe ou casta, né? Circunstâncias como nascimento, riqueza, privilégio e nível educacional têm dividido as pessoas, mas em Cristo o orgulho é proibido e as distinções de classe são anuladas. E terceiro, não há distinção de gênero. A notável afirmação da igualdade dos gêneros estava séculos à frente de seu tempo. Então, as mulheres eram quase sempre desprezadas no mundo antigo, mesmo no judaísmo, e não raramente exploradas e maltratadas. Mas Paulo, supostamente considerado por muitos, né, um antifeminista, né, faz a afirmação de que em Cristo homem e mulher são um e iguais. É claro, né, que toda pessoa pertence a uma determinada etnia e nação, foi educada em uma cultura particular e é homem ou mulher. Quando dizemos que Cristo aboliu essas distinções, não queremos dizer que elas deixaram de existir, mas que não são importantes. Então, elas ainda existem, mas já não criam barreira alguma à comunhão, certo? Pela graça de Deus, resistimos à tentação de desprezar uns aos outros.
ou até de ser concedentes aí uns com os outros, pois sabemos que somos todos em Cristo, né? Somos todos uma só pessoa em Cristo Jesus. Terceiro subtópico, somos descendentes de Abraão, né? Aqui explicando Gálatas, capítulos 3 e 29. Irmãos, Paulo não diz que somos, né? Que somos herdeiro de Abraão por força da lei de Moisés, mas sim por causa da promessa de Deus. Amém, amados? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos aqui ao texto bíblico. E se vocês são de Cristo, é o que ele faz aqui essa pergunta. Se vocês são de Cristo, são também descendentes de Abraão e herdeiro segundo a promessa. Gálatas capítulo 3, versículo 29. Irmão, Paulo conclui com uma Paulo aqui ele conclui com uma implicação. Se os crentes são filhos de Deus e estão em Cristo, e se Cristo é a descendência prometida a Abraão, então todos os que estão em Cristo também são descendência de Abraão. E sendo descendência de Abraão, herdam a promessa feita ao patriarca. Isto é, um relacionamento com Deus marcado por sua bênção e bondade. Com isso aqui, Paulo demonstra aí um argumento dos judaizantes. Eles desejavam herdar a promessa, mas acreditavam que isso exigia submissão à lei mosaica. Então Paulo, porém, mostra a verdadeira conexão, né? Abraão creu e foi justificado pela fé. Não sei por que, né, eles complicarem mais as coisas em que é mais tão fácil, né, ser salvo pela fé do que colocar aí argumentos da lei, né, lei mosaica e tal. Não sei para que isso, né, tudo tá mastigadinho ali, tá bem mais fácil. Essa essa fé, amados, se cumpre em Cristo, portanto, todos os que creem, judeus ou gentios, eles são unidos a Cristo e se tornam herdeiros da promessa. O simples fato de os Gálatas reconhecerem Deus como Pai já era para Paulo evidência suficiente de que pertenciam à família da fé. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E concluindo aqui, Deus fez uma promessa a Abraão, certo? Deus fez uma promessa a Abraão e essa promessa apontava para Cristo e foi cumprida nele. Então a lei veio depois, mas não a cancelou. A lei veio bem depois, mas não cancelou. A salvação nunca foi por méritos, mas sempre pela fé. E essa é a verdade que Paulo defende com firmeza. Por que devemos crer então? Que somos filhos de Deus, não por obras, mas pela fé em Cristo, e sendo de Cristo, somos herdeiros da promessa. O que devemos sentir? Né? Confiança na fidelidade de Deus, ele não muda, sua promessa continua de pé, e se estamos em Cristo, nada pode nos tirar dessa posição. O que devemos fazer? Rejeitar qualquer tentativa de ganhar aceitação por esforço próprio, né? Viver como filhos com fé, humildade e obediência a Deus. Amém, amados? Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus e até a próxima lição, se Deus assim nos permitir, estaremos aí no próximo domingo, no próximo semana, dia 24, trazendo a 8ª lição, que vai ter por título Filhos e Herdeiro. Não perca, eu sendo você não perderia por nada esta lição que está por vir. E continue aí conectado nesse canal, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Estaremos aí todos fazendo, né, a obra de Deus, evangelizando. Contribua com o esforço aí de estar compartilhando nosso trabalho. Isso aí é uma contribuição que você estará dando aí para o canal. É de graça, clique o dedo aí, deixe seu like, seu comentário e compartilhe aí com seus amigos. Isso aí vai nos ajudar no crescimento do nosso canal. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amados?